Oi, gente! Esse é o primeiro vídeo oficial do meu diário da gestação trigemelar. Eu queria ter começado desde o início, falando das primeiras semanas, mas aconteceu tanta coisa, foram tantos sintomas que em breve eu vou contar pra vocês, que eu vou fazer um breve resumo, talvez não tão breve assim, de como foi o primeiro trimestre, porque pra quem não sabe, eu já tô com 18 semanas. Talvez quando eu postar esse vídeo já esteja com 19. Então não tem como eu fazer um resumo de todas essas 19 semanas, porque eu não lembro exatamente o que aconteceu em cada semana. Só que a partir desse vídeo eu vou tentar fazer um diário semanal pra vocês irem acompanhando, né, todo o processo. Que agora que as coisas vão começar a andar, agora que nós vamos descobrir mais sobre os trigêmeos e eu vou poder compartilhar com vocês. Eu sei que muita gente ficou curiosa pra ver a nossa reação descobrindo que eram trigêmeos durante a gestação. Eu já falei algumas vezes aqui no perfil que nós não temos esse vídeo, infelizmente, porque a ultrassom foi bem caótica, eu estava sentindo muitas dores, então eu estava chorando de dor e eu não queria que meu marido ficasse filmando nesse momento, né? É meio sem noção filmar isso. Ele também não ia filmar, a gente só ia filmar mesmo quando aparecesse o bebezinho, filmar o coração, alguma coisa assim, mas ele nem tinha pegado o celular tava no bolso. E aí a médica começou a mostrar, né? Mostrou o primeiro bebê. E aí passou um tempo, ela falou, eu acho que tem um outro aqui, então vê se me ajuda. Porque eu tava bem incomodada, eu tava chorando, eu tava assim me contorcendo que tava doendo muito o exame. E ela pediu pra eu ajudar ela, como se eu estivesse fazendo de propósito, né? E aí eu tentei ajudar ela, ou seja, ficar calada e parar de chorar um pouco. E aí ela encontrou o segundo bebê. E aí ela falou, me ajuda mais um pouco, que eu acho que tem um terceiro. E aí ela encontrou o terceiro bebê. E aí meu esposo tava me distraindo, né, durante o exame, conversando sobre coisas aleatórias, pra eu não ficar tão focada naquela dor. E aí a médica ia falando, ele falou que eram gêmeos. Aí a gente, nossa, aí a gente começou a brincar um com o outro, né, falando, nossa, deve ser mentira e tal, quais são os nomes, o que a gente vai fazer, porque depois do ultrassom, eu tinha marcado de fazer o exame de sexagem pra já fazer o chá revelação no final de semana seguinte. Eu acho que eu descobri numa quinta. Aí eu ia fazer o exame pra sair até sábado e fazer o chá revelação. E aí a gente ficou conversando sobre como não daria pra fazer o chá revelação, nem a sexagem, nem nada. Então a gente ficou lá conversando sobre várias coisas e claro que a gente ficou bem nervoso e emocionado, super feliz, mas a gente ficou mais desacreditado no momento. A gente não ficou desesperado de um nível triste, sabe? Como vai ser a nossa vida, gastos, essas coisas. A gente nem pensou nisso na hora. A gente só tava preocupado mesmo em terminar o exame. Vale a pena mencionar que nesse exame, como eles eram muito pequenininhos, não dava pra ver muita coisa. Mas a médica viu nesse exame que eram 3, né? Ela viu que 2 bebês estavam em uma bolsa e o outro bebê estava separado, em outra bolsa. E esse bebê era até menorzinho do que os outros. O que a gente percebeu que não era verdade na próxima ultrassom, porque agora nós sabemos que os 3 estão em bolsas separadas, né? Cada um tem sua própria casinha. Como eu descobri bem no comecinho da gestação, eu não tive tantos sintomas assim. Eu fiz o teste logo que a minha menstruação atrasou e eu tava um pouco sensível, mas assim, era pouquíssimo. Por exemplo, meu esposo falou alguma coisa, alguém falou alguma coisa pra mim que eu fiquei um pouco sensível com aquilo, eu falei, isso aqui tá estranho, eu não sou assim. E aí eu vi que a minha menstruação seria no dia seguinte, né? Como não veio, eu já fiz o teste, em cargo de consciência, né? E aí, quando passaram algumas semanas, os sintomas começaram a aparecer. Os primeiros foram os enjoos, com certeza. Eu ficava muito enjoada. Todo santo dia eu tava enjoada. Eu tinha que acordar, tomar remédio, acordar, tomar remédio. Só que diferente da minha primeira gestação, porque eu já comentei aqui também, na minha primeira gestação eu tive enjoo todos os dias. O último dia de enjoos da minha gestação, da minha primeira, foi no dia do parto. No dia do parto eu estava vomitando, tomando remédio pra enjoo, porque foi terrível. Então a minha primeira experiência com a gestação não foi tão legal assim. Todo mundo disse que depois do primeiro trimestre passa, no meu caso não passou. Essa também, o começo foi igualzinho. Sentia muito enjoo, muita falta de apetite, não queria comer quase nada. Só que diferente da primeira gestação, eu não vomitava. Tanto que no primeiro trimestre eu não vomitei nada. E isso foi uma coisa diferente, graças a Deus, porque eu odeio vomitar. Antes de descobrir, né, que eram trigêmeos, então antes das outras semanas, eu tava fazendo o pré-natal normal. Então tava tomando as vitaminas normais, fazendo acompanhamento normal. E aí quando descobrimos que eram trigêmeos, eu tive que ir pra gestação de alto risco, com um médico específico. Comecei a tomar suplementação específica, mudei alguns remédios, tive que mudar várias coisas na minha rotina. E atrelado a isso, eu estava muito cansada, mas muito cansada mesmo. Então era um enjoo e o cansaço, assim, eram as piores coisas. E a falta de apetite também, porque até que eu sentia fome, eu ia comer, quando eu dava a primeira mordida, eu não queria mais comer nada. E não era nem por causa do enjoo, é que eu não tinha vontade, sabe, mais de comer aquela comida. Então eu emagreci bastante, mesmo sendo uma gestação de trigêmeos. É normal acontecer isso nos primeiros meses, porque realmente tem a questão do enjoo, do vômito, mas no meu caso foi da falta de apetite mesmo. Aí mesmo muito cansada, não dava pra descansar tanto, porque eu tenho um bebê, eu tenho outro filho, então não dava pra descansar tanto assim. E eu ainda trabalhava, então eu acordava todo dia de manhã, eu ia dormir muito tarde, porque o meu único horário pra planejar as minhas aulas, eu era professora, era de noite, então eu ia dormir muito tarde pra acordar muito cedo, ficava muito cansado o dia inteiro. Ser professora é bem cansativo, porque a gente fica em pé, a gente fica conversando, fica brigando com o aluno, às vezes tem que gritar na sala. Então a minha rotina era muito cansativa, não era nem por causa do meu bebê, era por causa do meu trabalho, dos meus afazeres na casa, enfim. Então tava mais cansativo ainda. E aí, né, o pré-natal foi seguindo, a gente foi fazendo exames, acompanhando. Toda ultrassom a gente descobriu uma coisa diferente, porque como eles eram muito pequenininhos, eles ainda são pequenos, mas no comecinho eles são minúsculos, porque os bebês são minúsculos. Agora imagina 3 aqui dentro da barriga.
Uma coisa interessante a ser mencionada é que a minha barriga cresceu muito, muito mais rápido. Com 2 meses eu já tinha uma barriga, o que não é tão normal assim, porque na minha primeira gestação, como era um só bebê, eu só fui ter a barriga com 5, 6 meses. E aí com 2 meses eu já tava com uma barriga. Uma coisa bem legal de uma gravidez de trigêmeos, e eu imagino que de gêmeos também, que a barriga cresce muito rápido. Dizem que na segunda gestação a barriga já cresce mais rápido, só que imagina uma segunda gestação de trigêmeos. Então minha barriga cresceu muito rápido, tanto que eu vou mostrar pra vocês um videozinho. Eu tô com 5 meses já. E a minha barriga parece uma barriga de 8 meses. A minha barriga aí, ó, do vídeo, é a minha barriga que eu tinha quando o meu primeiro filho tinha 8 meses. Cada ultrassom a gente descobre alguma coisa diferente. E nem sempre os médicos têm certeza, por exemplo. Alguns têm palpites pra quantidade de placentas. Alguns têm palpites sobre o sexo dos bebês. Então a gente tá esperando pra poder divulgar pras pessoas e também pra nós mesmos, porque até agora a gente não teve 100% de certeza de nada. A gente não quer arriscar nesse palpite dos médicos, porque é bem difícil. São 3 bebês, eles são pequenos. É muito difícil ver cada detalhezinho assim deles. Então tenham paciência. Uma hora a gente vai descobrir e a gente vai divulgar pra vocês. Sobre, assim, sentimentos, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou um pouquinho ansiosa, mas é uma ansiedade boa, sabe? Eu quero viver aqueles momentos. Não fico desesperada. Eu fico imaginando os cenários. Eu fico imaginando como eles vão ser, como vai ser o quartinho, quem eles são, se são meninas, se são meninos, se são os dois. Mas eu não fico, sabe, morrendo de desespero. Então o primeiro trimestre foi, assim, bem tranquilo no quesito emoções, né? Eu tava passando muito mal, é bem chato. Você não quer levantar da cama, você não quer fazer nada. Só que o meu emocional até que tava bom. Todo dia eu acordava e eu ficava maravilhada, sabe? Pensando, meu Deus, tem 3 bebês aqui. Por que isso aconteceu, sabe? Por que eu fui escolhida pra viver isso? Os primeiros meses foram esse misto de muitos sintomas ruins, com muita alegria por estar vivendo uma coisa extraordinária. A gente sempre tem que fazer um pouquinho mais de repouso no primeiro trimestre, né? Mas como eram 3, não que era uma obrigação, mas eu tentei ficar mais quieta. Sempre que meu bebê tirava uma soneca, eu tentava dormir um pouco com ele. Todo final de semana eu tentava descansar, porque realmente a gestação é cansativa. Uma gestação de 3 ainda é muito, muito cansativa. Então todo momento que eu tinha pra descansar, eu tentava descansar. Isso realmente me fez muito bem. Sigo muito cansada ainda, sigo tentando fazer esse meu repouso. Só que agora, né, que eu já estou no segundo trimestre, as coisas estão melhorando um pouco. Mas isso fica pro diário do segundo trimestre. A partir de agora, como eu tô com 19 semanas, eu vou tentar fazer um diário a cada semana. Não prometo nada, porque, né, dependo muito desses meus sintomas, que estão cada vez mais terríveis, spoiler aí. Mas eu vou tentar, nem que seja no final do mês, fazer um vídeo falando pra vocês como foi aquele mês. Mas continue me acompanhando, principalmente nos stories, porque eu falo muito sobre a gestação lá. Cada semana lá, pode ter certeza que nos stories eu vou mostrar o que tá acontecendo na minha vida com os bebês e tal. E vou revelando aos poucos pra vocês o que a gente vai descobrindo. Então, não esquece de seguir e me acompanhar nos stories pra você acompanhar essa gestação trigemelar maravilhosa. Espero que tenha gostado desse diário. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa sobre mim, sobre essa gestação, me conta aí nos comentários que eu vou tentar responder.